Boa tarde. Hoje já é terça-feira, dia 3 de maio. Nós estamos em pleno isolamento social ou quarentena, como você quiser chamar, meu netinho. Eu estou gravando historinhas para você, porque a gente não pode abraçar, a gente não pode nada, né? A gente tem que ficar em casa, você e eu. Mas a gente se vê todo dia. E aí, cada dia eu vou te contar uma historinha. A vovó comprou esse livro, chama O Livro das Virtudes para Crianças. Veja, tem cada história linda e vai falando sobre as virtudes. Hoje, a historinha que eu vou te contar chama O Pequeno Herói da Holanda. Holanda é o nome de um país. Você sabe muito bem, porque você tem seu mapa e você sabe achar a Holanda no seu mapa. Então, é uma história real. O menino chamava Peter. E ele sempre procurava ajudar os outros. A Holanda é um país que a maior parte do seu território fica embaixo da água. Isso parece estranho, né? Mas fica abaixo, não da água, eu falei errado, fica abaixo do nível do mar, sabe? Então o mar está aqui e ela tem um território lá embaixo do nível do mar. E aí, para conter a água, para o mar não invadir a cidade, eles fizeram grandes diques, né? O mar que tenta invadir a cidade da Holanda chama Mar do Norte, mas eles já construíram muitos diques para que a cidade não seja inundada, né? Completamente, porque já tem uma parte que está embaixo da água. Há séculos que o povo tenta defender a Holanda dessa invasão da água. Mas o que tem de legal nisso? Que esses diques estão segurando a água. Então, todos eles conferem esses diques periodicamente. Sabe o que é periodicamente? É sempre. Eles vão conferir para ver se não tem nada de errado lá, para ver se não tem nada querendo romper, porque se romper vai ser um estrago na cidade, não é? Então, as crianças desde pequenas ajudam os pais que trabalham com os diques a verificar, porque os pais explicam para todas as crianças que um buraquinho do tamanho de um dedinho pode fazer um estrago, porque passa um pouquinho de água, essa água vai corroendo, vai abrindo, de repente fica um buracão. E quando a gente vê, estourou o dique. E dique é uma parede de concreto que eles fazem para segurar a água. Esqueci também de explicar. Então, vamos contar a história do Peter, que era um menino e morava na Holanda. Seu pai era uma das pessoas que tomava conta desse dique, porque eles têm comportas, então eles precisam tomar conta dessas comportas. Todos os dias, quando ele ia abrindo vagarosamente para sair um pouquinho de água, porque senão aquele monte de água de uma vez só ia estourar os diques. Então, eles abrem um pouquinho a comporta, passa um pouquinho de água, abre mais um pouquinho, passa outro tanto de água, e assim vai. E o pai do Peter fazia isso, era o responsável pelas comportas. Numa tarde, no início do outono, o Peter já tinha 8 anos. A mãe do Peter chamou e falou assim: Peter, eu sei que você tem um grande amigo que você gosta de visitar e que ele é cego. Eu conheço o seu amigo, é uma pessoa muito boa. Cego é aquele que não enxerga. Ele tem a vista igual a gente, só que ele não enxerga. Então, tudo fica escuro, como se você tivesse com o olho fechado. Mesmo com o olho aberto, ele não enxerga.
Então, ele tinha um amigo que era cego. E a mãe do Peter falou assim, ela tinha feito uns bolinhos muito gostosos. E ela falou, Peter, você pega uma sacola, ponha um monte de bolinhos e leva para o seu amigo que é cego. Ele fica lá sozinho, mas fica do outro lado do dique. Então, você não demora para voltar. Volte antes de anoitecer. O menino gostou da tarefa e foi feliz. Ele adorava esse amigo dele, né? Chegando lá, ele não só deu os bolinhos, como ele sentou, ficou conversando com o amigo, contou histórias. Aí ele falava, sabe o que eu vi, né? Porque o amigo não enxergava. Então ele falava assim, sabe o que eu vi no caminho? Eu vi flores. Eu vi uma flor que abre e fica com as pétalas brancas e o miolo dela, o meinho, é amarelo. Se chama margarida. Eu vi uma rosa. Eu vi... E contava para eles, né, o que era o sol. Ele sabia o que era o sol porque ele sentia o calor do sol, mas ele nunca tinha visto o sol. E aí o Peter ficava lá muito tempo, sempre que a mãe fazia uma comida mais gostosa, diferente, ele ia levar para o amigo. Quando ele falou para o amigo, mas não posso nunca voltar depois que anoitece, minha mãe fica muito nervosa. E aí, quando ele viu que já estava no horário que dava para ele voltar com a luz do sol, ele foi embora. Quando ele passava perto do canal, o que ele percebeu? Ele percebeu que as chuvas tinham feito subir o nível da água e batiam muito forte nos diques. E aí, ele pensou assim, como será que o papai está lidando com todas essas águas? Então, eu vou te mostrar agora as figurinhas até aqui. Olha, veja, esta é a Holanda, ó, tá vendo? Aí mostra como são os diques que seguram a água. E aqui, olha, você vê comportas que abrem e fecham, abrem um pouquinho, e essas águas vão represando. Quem toma conta das comportas nunca pode deixar a água subir ou destruir as pedras, os diques. Então, abre um pouquinho. E a Holanda é uma cidade linda. Olha, se você verificar, olha que belezinha que é, né? E aqui embaixo, você vê o Peter na casa do seu amigo cego. E ele conversando. Aqui em cima é o Peter indo, acho que dá para você ver tudo, o Peter indo para a casa do amigo cego. Aqui as comportas e aqui o Peter na casa do seu amigo cego. Vou te mostrando as figurinhas porque fica mais gostoso, né? Aí ele olhou ele viu que as águas estavam muito fortes, porque tinha chovido muito. Que bom que elas são fortes. Mas, e se elas quebrarem esse dique, pensou Peter, que vai ser de nós? As águas, quando elas estão muito fortes, o pai do Peter dizia, as águas estão zangadas. E elas parecem zangadas, porque elas fazem tchá, tchá no dique. Mas ele foi indo embora para casa. Ele parava a todo instante, pegava uma florzinha na beira do caminho, escutava o barulhinho dos coelhos andando pela relva, mas com maior frequência pensava no amigo cego, que não podia ver nada daquilo. Aí o sol já estava se pondo. Ele falou, minha mãe vai ficar preocupada. E saiu correndo, né? Para chegar na sua casa. Veja, o Peter voltando para casa, ó. Tem até um moinho lá em cima, ó. O Peter voltando para casa, parando, pegando suas florzinhas. E aí ele falou, vou voltar para casa. Nesse exato momento que ele falou, vou correndo para casa, ele ouviu um barulho. Nossa, parece que eu estou escutando uma água pingando. Se você escutar aqui em casa, também tem uma água pingando. Olha, é esse barulho. Dá para você escutar?
Foi esse barulho que o Peter escutou, o barulho da água pingando. E aí o Peter falou, meu Deus, e se for um furinho no dique? O que ele fez? Foi andando, e viu que tinha um buraquinho. O que ele fez? Era um furinho de nada, do tamanho do dedinho dele, mas a água estava escorrendo. Ele falou, até amanhã cedo vai estourar isso. O que ele fez? Ele enfiou o dedinho dele no dique. Olha. Tá vendo? O buraquinho, a água escorrendo. E o Peter enfiou o dedinho dele no bico. Quando ele enfiou, o que aconteceu? Ele conteve a água. Ele enfiou e a água parou. Ele falou, se eu ficar com esse dedo aqui, a Holanda não vai ser invadida. Então, eu vou ficar. E aí, começou a escurecer. Na Holanda faz frio. E ele gritava muito alto, socorro, alguém está me escutando? Eu preciso de socorro, eu estou aqui para a água não estourar o dique. Mas ninguém ouvia, ninguém via. Ele tornou a gritar, mas nada, ninguém ouvia. Começou a ficar muito de noite e frio. Ele falou, mas eu não posso tirar o dedinho daqui. Pensava nos irmãozinhos que estavam os dois na cama, quentinhos. Mas se ele tirasse e aquilo se rompesse, o que ia acontecer? Ia inundar a Holanda. Ele ficou muito tempo. Ficou à noite. Ele queria dormir, mas o dedo começou a doer, ele não podia tirar. Ele fazia uma massagem no dedinho dele e não adiantava, ele ficou lá com o dedinho no buraco. De manhã, e ele falava, eu tenho que aguentar, eu tenho que salvar esse povo. Olha que bonita a atitude dele, né? É uma atitude de coragem. De manhã, bem cedinho, um homem começou a passar gente ali, porque como ele passou para ver o amigo, passava gente. E um homem ia indo para o trabalho e ele começou a gritar. O homem correu lá e falou, nossa, o que você está fazendo aí? Você está machucado? Sem contar que a mãe do Peter estava muito nervosa e pensou assim, acho que o Peter ficou dormindo lá na casa do amigo cego. Quando ele chegar, eu vou ficar muito nervosa com ele. Vou explicar que isso não se faz. Não pode ficar fora de casa sem avisar nem a mamãe nem o papai. E nem pode sair sem avisar a mamãe e o papai. Então, mas veja, e o Peter com o dedinho para salvar todos os moradores da Holanda. Aí, quando o homem, que ia indo para o trabalho, escutou os gritos, foi lá e viu o Peter com o dedinho. Falou, menino, você está machucado? Ele falou, não, eu estou contendo a água do mar. Se eu tirar meu dedinho aqui, tudo vai romper. Olha que bonito. Ó, aqui em cima, ó, o caminho que o Peter fazia, olha. O caminho. E aqui embaixo, o Peter ainda contendo a água do mar. Ó. Muito tempo ele ficou contendo a água do mar. Muito tempo. O homem chamou os responsáveis, deixou o Peter lá com o dedinho, porque aquilo não podia estudar, e chamou pessoas com pás e foram consertando aquele buraco. O Peter tirou o dedinho, eles imediatamente taparam o buraco. Eles pegaram o Peter no colo, o povo levou ele carregado para a casa dos seus pais. Rapidamente, todo mundo soube que o Peter tinha salvado a vida de todos aqueles moradores. E até hoje, eles não esquecem o pequeno herói da Holanda.
Olha que linda história de um ato de coragem, que é uma virtude. Ter coragem é uma virtude. Então, veja, aqui o povo levando o Peter, olha que beleza. E ele se transformou no grande herói da Holanda. Essa é a nossa historinha de hoje. Muito obrigada, meu netinho, por me ouvir até o fim. Eu amo você muito e eu sei que você tem essa virtude, coragem. E agora, nesse momento, a maior coragem é ficar dentro de casa tentando vencer um vírus junto com o papai e a mamãe. Vencendo, sabendo que não pode sair de casa, sem ir para a escola. Olha, quanta coisa você está vencendo com coragem. Um beijo, meu amor. A vovó ama você. Deus te proteja.